Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse domingo, dia 30 de abril. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Fica o convite para você acompanhar todo o conteúdo. Se gostar lá no final, se inscrever e deixar o like. E, obviamente, para também acompanhar as grandes probabilidades do dia. Antes da gente começar, eu quero lembrar você que a minha parceira Betfair disponibiliza R$2 de bônus no sábado e no domingo, totalizando R$4, R$2 por dia, para novos e antigos clientes da Betfair para você fazer a sua fezinha. Então, se você não tem conta na Betfair, clica ali em novo cliente, e se você já tem conta na Betfair, clica ali em cliente existente para você ter acesso ao bônus. Lembrando que ele não é cumulativo e ele expira em 24 horas. Então, todo sábado e todo domingo a Betfair vai te dar R$2 por dia para você aproveitar o final de semana. Clica no link aqui na descrição e aproveita. Começamos às 10 horas da manhã no jogo entre o Manchester City, postulante e agora muito mais próximo do título inglês, contra o Fulham, fora de casa, uma cotação próxima de 1,25, um favoritismo extremo, mas que se justifica. O City despachou e bateu com força, né? Deu um cacete no Arsenal no último confronto direto, venceu os dois confrontos diretos contra o Arsenal na competição, e o Arsenal, que foi se transformando num grandíssimo cavalo paraguaio, um grande amarelão, ainda está na frente com 2 pontos, porém com 2 partidas a mais. Tudo leva a crer que o grande tubarão dos pontos corridos, City, vai conseguir alcançar o seu objetivo do tricampeonato. Porém, não sabemos se o City também vai vacilar ou não. Não tem feito isso nos últimos jogos. As últimas 10 partidas do Manchester City foram 9 vitórias e 1 empate fora de casa contra o Bayern na Champions, onde ele já praticamente estava classificado. Então, a situação do City é muito boa. O Fulham não tem risco de rebaixamento, mas também uma chance muito mínima de pegar alguma competição europeia, porque já tem 32 partidas, tá? O Aston Villa, por exemplo, tem quase 9 pontos de diferença, tá ali na zona de Europa League nesse momento que eu tô gravando. O Liverpool tem 8 pontos de diferença, tá na zona ali de Conference League, então tá complicado pro Fulham. Eu acho que a temporada do Fulham é essa mesmo, ficar por ali. Era um time que batia e voltava na Championship, por enquanto está fazendo uma temporada muito boa e já teve o seu momento nesse ano, né? Na temporada 2022-2023, no início ali com aquelas bolas aéreas do Mitrovic, um contra-ataque muito organizado também, um time muito forte nas bolas aéreas. Eu acho que passou, né? Não é mais o momento dele. Se a gente buscar os últimos jogos, foram 2 vitórias nessas últimas partidas recentes contra Leeds e Everton, e lá embaixo contra o Leeds novamente. Então, nos últimos jogos não é possível ver uma sequência de resultado positivo que consiga fazer com que a gente imagine uma complicação assim para o líder do campeonato. Mas vamos lá. Utilizando o PDF de apoio, o City saiu na frente em 87% das vezes que jogou fora de casa. Um time com uma iniciativa ímpar, um time muito, muito forte. 60% de vitória, falhou pouquíssimo em marcar, porém tem sofrido gol com frequência fora dos seus domínios. Não são tantos gols, é menos do que um gol por jogo, mas tem sofrido. Para um time de 1,25, isso sim é uma situação de alerta. O Fulham não consegue chegar nem a 45% de vitórias em casa, porém beira ali os 50% das vezes onde foi o primeiro a marcar. Falha relativamente pouco, porém também sofre gol em quase todos os jogos. O ataque é muito similar em relação ao número de gols, porém os gols sofridos, o Fulham se destaca negativamente. No primeiro tempo, eu não tenho uma grandíssima superioridade do City, porém alguns pontos merecem destaque. O City vence ligeiramente mais, mas provavelmente aqui a gente pode considerar a mesma coisa, porém o Fulham perde muito mais, quase 3 vezes mais do que o City. Outra coisa, o número de gols sofridos pelo Fulham é muito alto. O City consegue se controlar defensivamente, porém o número de gols marcados também é parecido. No segundo tempo é onde eu tenho o melhor momento de vitórias do City, o melhor momento de gols marcados do City, porém eu também tenho um Fulham melhorando defensivamente, tomando menos gol e marcando mais e perdendo menos. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma balança melhorando para o lado do City, eu também tenho o Fulham melhorando. Então, acaba que no contexto a gente consegue ver a superioridade do City, mas sempre com muita cautela, porque o adversário não está morto, tá bom? Se você é trader, eu gosto muitíssimo de pensar pelo estilo de jogo por aqui e pela necessidade, né, em trabalhar esse back favorito no primeiro tempo do City, principalmente se a gente conseguir encontrar um Fulham recuado em campo, o City com a bola recuperando no pós-perda e, obviamente,
obviamente finalizando no gol, o mercado pode ter certeza absoluta que ele vai ter toda a paciência do mundo com o City, a não ser que o City jogue completamente desfalcado, que tenha um cartão vermelho, coisas aleatórias que podem acontecer, mas que não é tendência. Então, caso a gente tenha um mercado estabilizado, é por ali que eu vou em relação ao trade. Se você é Panther, eu gosto muito de pensar nessa vitória do City nos 90 minutos, mesmo que essa cotação beirando ali 1,25, 1,30. Por mais que eu não goste de indicar cotações abaixo de 1,30 por aqui, porque eu sei que no longo prazo o valor nisso daqui é mais difícil de se encontrar, é uma situação ímpar, né? É uma situação diferente. O City vem de uma vitória acachapante contra o líder, é semifinalista da Liga dos Campeões, ainda não está no meio dos jogos da Liga dos Campeões. A gente tem que lembrar que o City vai enfrentar o Real Madrid daqui a 3 partidas, né? Pega o Fulham, enfrenta o West Ham e o Leeds em casa no Etihad e depois vai até o Bernabéu enfrentar o Real Madrid. Então, ainda tem tempo, não precisa ali se preocupar com o jogo da volta. Então, cara, tudo indica um City muito, muito concentrado por aqui, além do pior momento do Fulham. Então, gosto de pensar nessa vitória nos 90 minutos do City, e se o City estiver na frente do placar, eu gosto muito de pensar também no mercado de gols, tá? Pelo menos no over 2,5. Nos últimos jogos entre eles, 2-1, 4-1, 3-0, 2-0 e 4-0, nas vezes que o City visitou o Fulham, e foi uma vez apenas nesses últimos 5 jogos, 3-0 para o City, tá? Então, se o City estiver na frente, eu trabalharia o mercado de gols depois do primeiro gol do City, trabalhando esse over 2,5, porque a gente pode ter essas situações de contra-ataque. O Haaland já se tornou o jogador com mais gols marcados em uma edição da Premier League, nesse novo formato da Premier League, e se ele marcar mais um gol, ele se torna um dos maiores goleadores da história do campeonato inglês, né? Onde era a Premier League ali com 38 rodadas, né? E antigamente eram 40 e blau rodadas. Então ele tá obviamente em busca desse recorde, quer bater todos os recordes possíveis. Então pode ser mais um jogo aqui para você trabalhar talvez finalização do Haaland, gol do Haaland, enfim, esse tipo de situação, talvez uma assistência ou gol do De Bruyne, que tá numa fase também excepcional. Enfim, acho que é um jogo para esse estilo, tá? Não te indicaria a vitória no primeiro tempo do City, porque o Fulham é uma equipe que também consegue marcar gols com frequência na primeira etapa, e isso me causa um pouco de receio, porque eu posso ter o City saindo atrás e tendo que virar o jogo, e aí entra aquela pressãozinha emocional e tudo mais, não pode vacilar. Então eu prefiro essa vitória nos 90 minutos. Às 10 horas da manhã na Série A italiana, agora sim o jogo do Napoli com a Salernitana. Para quem acompanhou meu planejamento de sábado, viu que eu fui trollado, enganado pelo Radar Esportivo. Não foi culpa do Radar Esportivo, mas o Napoli e a Salernitana estava marcado para sábado às 10 horas da manhã. A Federação Italiana mudou a data por conta da chance de título, então resolveu colocar o jogo do Napoli no mesmo dia do jogo da Lazio, para ficar um pouco mais, vamos dizer assim, justo. Mas mesmo assim, ontem eu fiz todo o planejamento do Napoli, me preparei, falei que provavelmente ali 10 minutos do jogo do Napoli, e o jogo era domingo. Então, óbvio, quem assistiu já está preparado. Eu vou usar o mesmo estilo de planejamento, inclusive não vou gastar muito do tempo de vocês nesse jogo, porque a gente já falou dele ontem, mas o que eu quero lembrar vocês é que foi um erro de API, né? Provavelmente essa busca por informação no horário do jogo, ele não se atualizou, porque a atualização da Federação Italiana foi no dia 27 à noite, então não deu tempo, e eu obviamente acabei não confirmando esse horário e acabei gravando ontem, mas tudo bem, não tem problema, informação nunca é demais, tá? Bom, o que eu tinha analisado para esse jogo era que o Napoli tem a chance de ser campeão depois de tantos anos, né? O último título do Napoli na Série A italiana foi na temporada 89-90, então é um jogo extremamente importante para o Napoli. Também cheguei a comentar que muitas pessoas criticaram o Napoli pelo fato do Napoli não ter passado pelo Milan, dado que o Milan nessa temporada não vem fazendo uma temporada tão forte assim na Série A italiana, apesar de ser o atual campeão da Série A. Porém, a gente tem que vangloriar o Napoli, a gente tem que elogiar o Napoli, enaltecer essa equipe por ter chegado pela primeira vez nas quartas de final da Liga dos Campeões. A Napoli, que se eu não me engano já é campeã da Liga Europa, que foi campeã uma vez, se eu não me engano foi com o próprio Maradona, e obviamente vem fazendo uma temporada da Série A italiana espetacular. Não é qualquer equipe que consegue colocar uma distância dessa aqui em pontos, são 17 pontos de diferença do líder para o vice-líder. Não é qualquer time que faz isso, nem a Juventus naqueles momentos da Juve conseguia fazer isso toda hora. Então eu prefiro enaltecer o que o Napoli fez do que só criticar. Fiquei decepcionado?
Fiquei porque eu torcia para o Napoli chegar numa final de Liga dos Campeões, numa semifinal de Liga dos Campeões, e quando saiu o sorteio e eu vi o Milan, pela fase do Milan atual, eu achei sim que o Napoli passaria, mas mérito do Milan. Não posso desmerecer o que o Napoli vem fazendo nessa competição. Dentro de casa, o Napoli venceu 11 das últimas 15 partidas que fez em casa, e como visitante, o Salernitana tem apenas 2 vitórias fora de casa. A gente usou o nosso PDF de apoio, viu que o Napoli, além de vencer muito, sai bastante na frente do placar, tem um ataque muito superior e uma defesa muito superior à da Salernitana. O primeiro tempo do Napoli também é superior, apesar de não ser uma equipe que vence tanto as primeiras etapas assim, também é uma equipe bastante superior, com, vamos dizer assim, um dobro de vitórias do que a equipe da Salernitana, um número de derrotas muito baixo, um número de gols sofridos baixo, e a Salernitana tem o seu pior momento defensivo na primeira etapa, onde perde mais do que 50% das primeiras etapas, marca metade dos gols do Napoli e sofre quase o triplo de gols aqui sofrido pela equipe do Napoli. No segundo tempo a gente continua tendo superioridade do Napoli, apesar do número de derrotas do Napoli subir um pouquinho, o número de gols sofridos também, mas ainda é um segundo tempo de superioridade do Napoli por aqui. Se você é trader, você no live vai perceber. Olha, a Lazio empatou ou perdeu da Inter, o Napoli deve vir com uma intensidade muito forte, estou confirmando essa intensidade, o mercado está travado, vou trabalhar nesse back favorito no primeiro tempo para tentar buscar esse gol do Napoli. Show de bola. Se você é Panther, você também primeiro verifica o resultado da Lazio com a Inter, se esse jogo de fato for 7h30 da manhã. Se a Lazio vencer o jogo, cuidado com essa cotação do Napoli a 1,20, tá bom? Porque a intensidade do Napoli pode ser um pouco mais baixa. A diferença de superioridade não vai ser, a discrepância entre as equipes em relação à parte ofensiva e defensiva não será diferente, porém pode existir sim um marasmo, um comodismo do Napoli, ok? Mas tudo isso você tem que dosar na sua precificação. Eu preferiria trabalhar esse back Napoli, apesar de achar essa odd extremamente esmagada, caso eu já tenha uma confirmação de que a Lazio não venceu o jogo, do que do contrário, tá bom? Então, se você é Panther, eu só te indico trabalhar a vitória seca do Napoli, apesar de eu não gostar dessas cotações tão baixas, caso a Lazio não vença o seu jogo, porque aí eu tenho uma motivação extra e muito forte do Napoli por aqui. Caso a Lazio vença o jogo, eu só trabalharia a vitória do Napoli nas condições de assistir um pouco do primeiro tempo e ver se o Napoli está jogando muito bem para trabalhar uma vitória do Napoli na primeira etapa, ou trabalhar vitória do Napoli no segundo tempo, né? Caso o Napoli vá para o segundo tempo empatado, obviamente tendo visto que no primeiro tempo ele fez de tudo para marcar um gol, e aí você pode pegar essa odd mais alta, tá bom? Só trabalharia mercado de gols aqui, diferente do que eu falei ontem. Eu só trabalharia mercado de gols aqui se, primeiro, a Lazio não venceu o seu jogo pela manhã. Segundo, o Napoli saiu na frente. Aí eu trabalharia o mercado de gols no live pós o gol do Napoli, porque aí vira festa. Aí vira jogo de festa, a Salernitana não está teoricamente ameaçada de rebaixamento, seria muito difícil cair, porém, provavelmente sairia mais para o jogo em caso de gol do Napoli e a gente teria um jogo mais franco, uma trocação, seria mais interessante trabalhar gols por aqui, tá bom? Então, não te aconselho trabalhar a vitória do Napoli seca se a Lazio vencer o jogo. Caso a Lazio não vença o jogo, pode ser interessante, porque o Napoli vai ter uma intensidade extra. E no mercado de gols, trabalharia apenas se a Lazio não vencer o seu jogo e se o Napoli sair na frente. Às 10 horas da manhã na Premier League, o Manchester United recebe o Aston Villa com uma cotação próxima de 1,75. O Aston Villa que está no momento fabuloso, não perde há 10 partidas, pelo menos nas últimas 10 partidas que eu estou vendo por aqui. Foram 8 vitórias e 2 empates. Olha, 2 empates fora de casa, tá? A situação do Aston Villa é muito, muito boa, não é à toa que a equipe já ocupa nesse momento a zona de Europa League. Deixa eu até acompanhar aqui, porque tá rolando uma rodada da Premier League, nesse momento que eu tô gravando no sábado pela manhã, e olha só, com a vitória parcial do Brighton, que tá dando um cacete no Wolverhampton, o Brighton vai chegando a 52, o Brentford vai perdendo pro Nottingham Forest, gol do Danilo que é aniversariante hoje, Danilo que veio do Palmeiras, por enquanto, né, vitória parcial do Nottingham, o Brighton vai segurando com 47 pontos, então o Aston Villa vai se mantendo pelo menos ali na 6ª colocação, que é essa que tá aparecendo aí na tela do Radar Esportivo, meu parceiro, tá bom? Então, o que acontece? O Aston Villa tem 2 jogos a mais, e isso é uma coisa, obviamente, que prejudica uma chance de chegar numa Liga dos Campeões, porque o Newcastle já venceu o seu jogo, deu um cacete no Everton fora de casa, inclusive jogando muito, muito bem o Newcastle, a gente comentou aqui no planejamento passado. Então, com o Aston Villa tendo 2 partidas a mais, fica difícil, mesmo vencendo o United no Old Trafford, o Aston Villa vai continuar com 2 partidas a mais. Então, o United teria a chance, sim, de continuar se distanciando. Porém, não é impossível, tá? Não é impossível. O United, por exemplo, empatou o último jogo 2-2 com o Tottenham, poderia até ter perdido no finalzinho, então não é impossível. O Aston Villa provavelmente trabalha com essa possibilidade de tentar chegar numa Liga dos Campeões, por mais que ainda faltem poucos jogos.
tá? Aliás, por mais que já faltem poucos jogos para terminar. Então, vamos pensar nessa possibilidade aqui das duas equipes estarem interessadas. Como mandante, o United só perdeu uma vez dentro de casa, tomou 8 gols apenas e é a melhor defesa em casa no campeonato. Engraçado, né? Um time que tem o Maguire na zaga e o De Gea, quando joga junto com o Maguire, aquela combinação letal, tem a melhor defesa dentro de casa. Porém, tinha Varane e Lisandro Martinez, né? Agora estão lesionados, não sei se voltam. Como visitante, o Aston Villa tem a 6ª melhor campanha, é um time bem mediano fora de casa, tá? Utilizando o PDF de apoio, o United, obviamente, muito superior, mais de 70% de vitória, quase 70% das vezes sai na frente do placar, um time muito sólido defensivamente e que falhou pouquíssimo em marcar dentro de casa. O Aston Villa tem um número de vitórias bem baixo, foi o primeiro a marcar menos do que 50% das vezes, então não tem tanta iniciativa assim, falha relativamente pouco em marcar, porém sofre gol em quase todos os jogos. Porém, vale lembrar que essa quantidade de números que a gente está vendo aqui engloba ainda a fase ruim da Aston Villa. O Aston Villa está no momento de ascensão. Então, se a gente filtrar só os últimos jogos, a gente vai ver um Aston Villa bem melhor. O primeiro tempo do United é muito superior, 60% de vitória contra 6% do Aston Villa. Poucas derrotas, já o Aston Villa passa de 30%. Poucos gols sofridos. O Aston Villa tem 12 gols sofridos no primeiro tempo contra 3 do United. Então dá para ver uma superioridade muito boa. E no segundo tempo a gente já tem uma melhora do Aston Villa em alguns aspectos. Continua tomando muito gol. Mas a gente também tem melhoras específicas do United, principalmente parando de perder, né, 0% de derrota e aumentando o número de gols marcados, tá? Se você é trader, é um jogo para se ter muito cuidado, porque o estilo de jogo do United não é um estilo tão propositivo. Então, quando a gente olha para um time de 1,75, né, começa a ficar mais favorito, a gente olha para uma equipe que pode dominar o jogo. Mas o Aston Villa vem num momento muito forte, vem muito motivado, pode brigar pela posse de bola, a gente pode ter um jogo de maior trocação por aqui. Com isso, vai ser muito importante que você tenha atenção à leitura de jogo. Porém, lembre-se, 10 horas da manhã tem o City, 10 horas da manhã tem o Napoli, 10h30 da manhã, daqui a pouco a gente já vai falar, tem o Porto, 10h30 da manhã a gente já vai falar agora do Bayern de Munique, daqui a pouquinho. Então, são sequências de jogos de muita importância que vão tirar a sua atenção. Então, se você vem para trabalhar o match odds aqui no jogo do United, muita atenção, faça só esse jogo, tá? Ou então tome muito cuidado com o tamanho do stake que você vai usar, porque é um jogo propício para tomar gol contra a posição, tá? Isso é sem dúvida, porque o United pode recuar para jogar no contra-ataque. É a sua maior característica hoje, o jogo em velocidade. Foi assim que conseguiu marcar o segundo gol contra o Tottenham, o gol do Rashford. Então, muito cuidado por aqui. Tá bom? Se você é Panther, eu não vou te indicar a vitória do United, nem o empate anula do United, tá? Se você quiser trabalhar muito a favor do United pela camisa, você pode usar o empate anula, que é um pouco mais saudável. Mas eu não te indicaria trabalhar a vitória do United por aqui, porque estamos falando de um adversário que está em ascensão. Um adversário que costuma complicar a vida do United, que costuma complicar a vida de vários times grandes do Big Six, tá? Então, por mais que a odd do United esteja alta, esteja boa, eu tomaria muito cuidado, principalmente com os desfalques do United por conta de lesão. Os últimos jogos entre eles, o Aston Villa venceu uma das últimas 5, mas tivemos 2 empates e 2 vitórias do United. Das últimas vezes que o Aston Villa visitou o United fora de casa, 4-2 United e 1-0 United. Beleza, o histórico aqui leva a crer que a gente vai ter um jogo onde o United possa sair vencedor. Tudo bem, mas os últimos jogos do Aston Villa fora de casa, e aqui eu faço um recorte da boa temporada que vai vivendo agora no final do Aston Villa, ele marcou em todos os jogos fora de casa nessas últimas 5 partidas. 2 contra o Everton, 1 contra o West Ham, 2 no Chelsea, 2 no Leicester e 1 no Brentford. Não foram contra equipes assim tão fortes. Talvez listando o West Ham e o Brentford, que estão numa boa fase, Chelsea está numa draga danada, o Leicester luta contra o rebaixamento, o Everton também, mas mesmo assim marcou gol fora de casa. Então toma bastante cuidado. O United nos últimos jogos sofreu por Sevilha na Liga Europa e sofreu por Fulham. Não sofreu contra Everton e nem contra o Brentford. O que eu gosto de trabalhar por aqui? Mercado de gols. Gosto muito de pensar no over 1,5, de preferência trabalhando ao vivo, pegando essa odd acima de 1,45, 1,50 seria bem interessante, e não duvido, para quem é mais ousado, que a gente possa ter esse ambas marcam sim. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, somente em uma das últimas 5 vezes a gente não teve ambas marcas. Então, imaginando uma disputa pela Liga dos Campeões, onde quem está na frente pode se acomodar, mas quem está atrás dificilmente vai se conformar, como a gente já conversou por aqui sobre isso, eu acredito sim num jogo com possibilidade de gols. Não iria só seco a favor do United, porque do outro lado eu tenho um adversário bom,
em boa fase e que também busca o mesmo objetivo da equipe da casa. 10h30 da manhã na Bundesliga 1, o Bayern de Munique vai receber dentro de casa o Hertha Berlim, situações completamente diferentes na tabela, o Hertha o último colocado, brigando para sair dessa zona de rebaixamento, e o Bayern de Munique podendo recuperar novamente a liderança. É impressionante como o Dortmund amarela. E a gente avisou aqui no planejamento, não é, o Theo é detalhista, gasta 10 minutos para falar de um jogo, mimimi. A gente foi dentro dessa análise do Dortmund e conseguiu entender que o Bochum era sim capaz de complicar a vida do Dortmund. E na verdade, vamos ser sinceros, quem complica a vida do Dortmund é o próprio Dortmund. E de novo, eu não me lembro em temporadas recentes do Dortmund ter recebido 2 presentes do Bayern de Munique. Eu me lembro talvez de 1, mas não de 2. Porque o Bayern de Munique já entregou a liderança para o Dortmund 2 vezes. E o Dortmund falou, não, pode ficar. E o Bayern de Munique agora pode pegar de volta contra o Hertha Berlim. Situação fácil para o Bayern? Acredito que sim. O Hertha está numa situação horrorosa. É um dos piores visitantes da competição, com uma vitória fora de casa. O Bayern é um dos melhores mandantes, ainda está invicto dentro do Allianz Arena. Vamos ser sinceros, tudo indica uma vitória do Bayern por aqui. Qual é o problema? Cotação. Qual é o problema? Vestiário. Mas vamos em frente. Utilizando o PDF de apoio, o Bayern de Munique não faz uma estupenda temporada esse ano, a gente sabe disso, não é à toa que o Dortmund está conseguindo chegar de vez em quando, o Union Berlin já liderou a Bundesliga, o Bayern já foi eliminado tomando um cacete do City no jogo de ida, empatou o jogo da volta na Liga dos Campeões. Mas enfim, apesar de não ter vencido tanto como nas últimas temporadas em casa, é um time que continua saindo muito na frente. Não falhou em marcar nenhum jogo em Munique, porém vem sofrendo gol com frequência, tem uma média de 1 gol sofrido dentro de casa, tá? O Hertha venceu apenas uma partida, em relação ao número de vezes que saiu na frente do placar, é pífio, é um time que não tem tanta iniciativa, falhou em marcar em 20% dos jogos praticamente só, ou seja, uma equipe que consegue produzir pelo menos o seu golzinho fora de casa, uma média de 1 gol por jogo, mas sofre muito, mas muito gol, chegando a uma média de quase 2,5 gols sofridos por jogo fora de casa. O Bayern é extremamente superior no primeiro tempo, 86% de vitória, 14% de derrota, 28 gols marcados, 5 gols sofridos, contra um Hertha Berlim que não chega a 10% de vitória e tem 64% de derrota. São 18 gols sofridos e apenas 3 gols marcados. No segundo tempo eu tenho uma queda de rendimento do Bayern, reduz o número de vitórias, aumenta o número de derrotas, passa a tomar mais gols, passa a marcar menos gols, e o Hertha passa a ter um nível ofensivo mais aceitável, com 11 gols marcados e 16 gols sofridos, e reduz um pouco o número de derrotas, passa de 64 para 56, continua sendo uma bela merda, com o perdão da palavra. Se você é trader e não tem método para trabalhar nessas odds esmagadas, não faz nada. Tem jogo pra caramba, tem o City, tem o Napoli, tem o United, tem um monte de jogo por volta dessas 10 horas, 10h30 da manhã aí. Mas se você tem metodologia, é uma oportunidade muito boa para se trabalhar esse back buy. Mas a odd está travada, mas não tem valor. Para trade, essa questão da precificação, de se a odd está 1,50, 1,10, não tem esse negócio de ter valor ou não no longo prazo. O que vai definir um valor no trade é o quanto você toma de variância do mercado. Se você ficar aberto numa posição a 1,10 até o final do jogo, você vai tomar prejuízo, provavelmente no longo prazo. Agora, se você aproveitar a estabilização do mercado, uma leitura de jogo bem acentuada, bem feita, você vai conseguir pegar posições, às vezes sem perder tique nenhum. Você vai ficar ali exposto a favor de um time, numa free bet praticamente, durante 20, 30 minutos. Então, quanto mais baixo a odd, mais estabilizado vai estar o mercado. Agora, trabalhar como punter nessa cotação de 11 não tem valor. Aí eu te garanto, principalmente em aposta seca. Então, não faça isso, tá? Não vou te indicar a vitória do Bayern aqui se você é punter ao em 11. Porém, com esse primeiro tempo avassalador, essa oportunidade de recuperar a liderança e um adversário frouxo, como é o Hertha Berlim, eu gosto muito de pensar numa vitória do Bayern no HT, mas se você quiser uma situação talvez de um pouco maior segurança, porque o Bayern pode não vencer o primeiro tempo, apesar de ter números excepcionais, você pode buscar talvez um handicap negativo no Bayern, um -2, -2,5, não sei, aí vai da sua precificação. Mas é muito provável que o Bayern consiga vencer aqui por mais do que 2 gols de diferença, porque além de ter uma defesa horrorosa, o Hertha Berlim, quando está perdendo o jogo, e ele vai provavelmente em algum momento dessa partida, eu imagino que ele esteja atrás do placar, como está na zona de rebaixamento, ele vai sair com tudo para cima. Então eu gosto muito de pensar no mercado de gols por aqui. Mas olha, eu nem olhei as odds de gols ainda, mas eu tenho certeza que vai estar esmagado, porque eu tenho um hiper favorito dentro de campo. Olha o 1,5. A odd do 1,5 está abaixo de 1,10. Olha só o 2,5. A odd do 2,5 está 1,29.
como é que eu vou te indicar algo pré-live por aqui? Não tem como, entendeu? Se eu fosse te indicar alguma coisa muito ousada, será que seria o ambas marcam sim? O mercado não acredita, mas sinceramente eu também não acredito. Mas o Bayern tá em má fase, pode tomar algum gol aqui por aqui sim. Se tiver algum valor aqui, provavelmente esse valor vai estar no ambas marcam sim, mas eu não vou te indicar. O que eu te indico por aqui é trabalhar mercado de gols no live, tá? Quando e se acontecer do Bayern estar na frente do placar, você pode aproveitar para trabalhar o mercado de gols, imaginando que o Hertha tem mais gols marcados e sofridos no segundo tempo e precisa sair para cima por conta do rebaixamento, ele precisa buscar recuperação. Aí sim pode ser interessante você trabalhar o mercado de gols. Para quem trabalha mercado exótico, pode ser um jogo interessante para possível vantagem do Bayern em gols, né? Até uma possível goleada, mas tudo vai depender de quem marcar primeiro. O Bayern marcando cedo, vencendo ali o primeiro tempo, você tem um Bayern tranquilo, recuperando liderança, você pode botar ali panos quentes nesse vestiário que está numa complicação danada, e você tem um Hertha precisando vir para cima para recuperar o resultado, e aí sim o Bayern pode punir no contra-ataque. Seria um jogo numa temporada normal para o Bayern simplesmente descer o sarrafo no Hertha. Mas como é uma temporada complicada do Bayern, eu esperaria o Bayern sair na frente para você buscar o mercado de gol. Agora, no HT, se o Bayern estiver jogando muito bem, dá para especular sim essa vitória do Bayern no primeiro tempo. E gols no HT, você poderia buscar talvez até 2, se o Bayern estiver com a quinta marcha já em campo. Pode ser bem interessante. Às 2 horas da tarde em Portugal, o Porto enfrenta o Boa Vista em um jogo onde o Porto simplesmente não pode vacilar. O Porto está na caça e na cola do Benfica, assim como o Braga, que vai vencendo o Portimonense nesse momento que eu estou gravando o vídeo por 3-1. O Braga está chegando a 71 pontos e ainda tem um confronto direto com o Benfica, e aqui a decisão, o critério de desempate é no confronto direto. O Benfica ainda tem o confronto contra o Sport e contra o Braga, então é sempre bom lembrar vocês, caso a gente olhe para a tabela e pense, não dá, o Benfica está muito distante, ainda tem confrontos extremamente difíceis, um confronto contra o Braga e um derby contra o Sport, então o Porto sim pode sonhar ainda com o título, mas precisa continuar fazendo a parte dele, e uma dessas partes seria vencer o Boa Vista dentro de casa. Como visitante, o Boa Vista venceu apenas 3 vezes e perdeu 9 partidas nas últimas 14 que disputou fora de casa. Nas últimas vezes que se enfrentaram, 4 vitórias do Porto, 1 empate. Das últimas vezes que foi ao Dragão, o Boa Vista empatou 2-2 e perdeu por 4-1. Utilizando o PDF de apoio, o Porto tem excelentes números dentro de casa, mais de 85% de vitória, mais de 90% das vezes saiu na frente do placar, tem um primeiro tempo excepcional, já vou mostrar para vocês, e falha pouquíssimo em marcar em casa, tá? Também é um time que sofre poucos gols. O Boa Vista não sai tanto na frente, também não vence tanto, falha bastante em marcar, porém sofre gol em quase todos os jogos. O primeiro tempo do Porto é muito forte, acima de 85% de vitória, poucas derrotas, 3 gols sofridos apenas e 23 gols marcados. O Boa Vista, apesar de ter um primeiro tempo ruim, ele não perde tanto, 21% de derrota apenas, poucas vitórias, poucos gols marcados, porém 8 gols sofridos. Aqui, a única coisa que me causaria um pouco de preocupação seria essa quantidade de derrotas do Boa Vista. No segundo tempo, eu tenho um Porto reduzindo o número de vitórias, porém mantendo o número de derrotas muito baixo, o número de gols sofridos continua baixo, o número de gols marcados continua alto, e nesse segundo tempo é o pior momento do Boa Vista, porque é onde ele perde mais, passa de 60% de derrota, muita derrota mesmo, onde ele vence menos, 14%, e aonde ele toma a maior quantidade de gols, 20 gols sofridos. Então, muito provavelmente, se o Boa Vista estiver atrás do placar, é no segundo tempo que o Porto vai ter condição de punir a equipe, caso ela venha para cima de qualquer jeito. Se você é trader, assim como eu falei no jogo do City, do Napoli, do Bayern, é um jogo muito interessante devido à intensidade, porque o Porto não pode vacilar. Se vai tomar um gol de contra-ataque vindo do nada, a gente não sabe, mas que o Porto vai ter que entrar com 100% de intensidade, 100% de atenção, ligado no 220 para já matar o jogo logo no início, vai. Isso pode ter certeza, não só nesse jogo, mas daqui para frente, principalmente dentro de casa. Então, buscar esse primeiro tempo ali, numa superioridade do Porto, para estar nesse back favorito no primeiro tempo é muito interessante e é o que eu vou fazer. Lembrando que o Porto tem excelentes números no primeiro tempo. Se você é Panther, eu não vou te indicar a vitória do Porto nos 90 minutos porque a cotação é esmagada, mas eu te aconselho a ficar de olho nessa vitória do Porto no primeiro tempo, porque é uma coisa que vem se repetindo com muita frequência em casa e é um momento onde o Porto não pode diminuir o ritmo.
Pelo contrário, tem que duplicar esse ritmo que ele vai impondo ao seu adversário no primeiro tempo, porque resolvendo o jogo no primeiro tempo, depois é só administrar. Então gosto muito dessa vitória do Porto no primeiro tempo e não duvido que se o Porto sair na frente, a gente tenha oportunidade para trabalhar também o mercado de gols. Mas lembre-se, o grande objetivo do Porto aqui é vencer, não é dar espetáculo, não é golear, é vencer. Não pode vacilar daqui para frente. Quer ter chance de ganhar o campeonato? Tem que vencer. Então gosto de pensar nessa vitória no primeiro tempo e se for trabalhar essa vitória nos 90 minutos, não pega no pré-live. Eu pegaria essa vitória no live com uma cotação mais alta. Se você não for trabalhar o primeiro tempo e o Porto empatar esse primeiro tempo, você pode buscar essa vitória, às vezes no início do segundo tempo, com uma cotação um pouco mais alta. Acho muito provável que o Porto vença por aqui, porque é um jogo de extrema importância. Se vacilar contra o Boa Vista em casa, aí praticamente dá adeus ao campeonato. Nas opções para gols esse domingo, a gente tem predominância da Alemanha, mas também temos aqui Turquia, Holanda e Escócia. Eu tô gravando esse vídeo no sábado e acabou agora a rodada da Bundesliga 1. No sábado foi horrível para gols, não teve tantas oportunidades como a gente imaginava. Tomara que esse domingo seja melhor. Vou começar aqui na terceira divisão da Alemanha, um jogo que é importante para o Osnabrück e também para o Zwickau. Afinal, o time visitante é o último colocado, ainda tem chance de escapar da zona de rebaixamento, mas precisa ir para cima do Osnabrück, que também briga por uma vaga na zona de promoção para poder subir para a segunda divisão. Então pode ser um jogo onde as duas equipes têm intensidade, têm necessidade e sim, muita exposição depois do primeiro gol. Gosto de pensar em over 1,5 e até em over 2,5 por aqui. Na segunda divisão da Alemanha, o líder Darmstadt visita o Kiel. O Kiel já está praticamente de férias, não tem chance nem de cair, nem de subir. No último jogo contra o Heidenheim foi uma exibição do Kiel muito abaixo do esperado, então eu não criaria tanta expectativa pro lado do Kiel. Mas o Darmstadt é uma equipe que vai muito para cima, quer sim esse título, tá com o título ameaçado por conta do Heidenheim, então pode ser um jogo interessante para ficar de olho em pelo menos o over 1,5, tá? Não duvido que a gente possa ter ambas marcam, porque quando o Kiel quer jogar, ele é muito chato dentro de casa e geralmente apresenta pra gente partidas bem pirotécnicas, tá? Então pode ser interessante também se você verificar que o Kiel tá jogando direitinho, esse ambas marcam. O Fortuna Düsseldorf ainda tem chance de classificação porque o Hamburgo perdeu hoje pro Magdeburg, né? Inclusive o Hamburgo, olha só, querendo se complicar de novo. Impressionante o Hamburgo, cara. O Hamburgo e o Darmstadt poderiam fazer uma fusão. Você lembra do Dragon Ball? Podiam se fundir ali porque realmente são equipes que amarelam demais da conta. O Fortuna Düsseldorf, se vencer essa partida contra o Karlsruhe, que não vai ser fácil, chegaria a 50 pontos e faltando 4 rodadas para o final, pegaria fogo com 6 pontos para tirar, tá? Porém, vai ter que passar pelo Karlsruhe, que é uma equipe muito da maluca, que vai para cima mesmo, que não tem medo, gosta de pensar no ambas marcam por aqui e não duvido que a gente também possa ter um over 2,5, tá? Outro jogo da segunda divisão que também pode ser bem interessante, mas aqui o nível de qualidade já, ó, lá embaixo, é Sandhausen e Regensburg, duas equipes que brigam contra o rebaixamento. Deixa eu tirar o zoom para vocês verem, olha só. Penúltimo e último, o Sandhausen com 25 pontos, o Regensburg com 28, as duas equipes caindo direto. O Sandhausen venceu 3 partidas em casa, o Regensburg venceu 3 partidas fora. Realmente o nível aqui, ó, é baixo, mas olha, geralmente nos pequenos frascos estão os melhores perfumes, dizem, né? Mas na Bundes 2 costuma ser assim, os jogos que a gente menos cria expectativa é onde a gente pode ter melhores oportunidades. Mas eu não vou te indicar nada no pré-live. Eu viria, se você tiver alguma coisa para fazer muito importante no domingo de manhã, faça. Mas se não tiver, vem assistir Sandhausen e Regensburg. Jesus, que convite, hein? Tomara que seja bom. Saarbrücken 1860 Munique é mais um jogo da terceira divisão. O 1860 ainda tem alguma chance de chegar nessa zona de classificação, porém é difícil. E o Saarbrücken tem um pouquinho mais, porque ele tem 56 pontos. Então vale muito mais pro Saarbrücken, mas o 1860 é um time chato. Também gosto de pensar no over 2,5 por aqui, tá? Às 9h30 da manhã nós temos a final da Copa da Escócia FA Cup, Rangers contra Celtic. Sempre quando eles se enfrentam é um sururu danado, 3-2, 2-1, 2-2, 4-0, 1-1. Gosto de pensar no ambas marcam, gosto de pensar no over 2,5. O Rangers já perdeu esse campeonato da Premiership, né, da primeira divisão da Escócia, para o próprio Celtic, tomando vários cacetes, então poderia ser uma ótima oportunidade de se vingar, pelo menos na Copa, vencendo aqui o seu maior rival. Tá? Se quiser trabalhar match odds também é uma excelente pedida. Outro jogo que pode ser bom para gols, que eu gosto também do ambas marcam, é Liverpool e Tottenham, um clássico. Os últimos jogos entre eles, 1-1, 2-1, 2-2, 3-1 e 2-1. O ambas marcam é muito frequente e também o over 1,5. As duas equipes precisam vencer porque aqui é um adversário direto, né? Se o Liverpool vence, praticamente entra ali na zona de Europa League, nesse momento está na zona de Conference League, e atrapalha muito os planos do Tottenham, que vem numa draga danada, né? Tomou aquele cacete pro Newcastle, empatou 2
2-2 com o United, também vinha de uma derrota em casa de virada para o Bournemouth. Enfim, a situação do Tottenham não é fácil. Outro jogo e outra final de Copa é na Copa da Holanda entre Ajax e PSV, também os últimos jogos entre eles, 3-0, 2-1, 5-3, 2-1 e 2-2. O over 2,5 ambas marcam, pode ser interessante. E por último, mais um jogo turco do Galatasaray, que a gente sempre comenta que não pode vacilar, mas vai pegar aqui um grande rival, que é o Beşiktaş. Não tem chance o Beşiktaş de ser campeão, na minha opinião, porque tem um jogo a mais que o Fenerbahçe. Nesse momento o Fenerbahçe está jogando. Deixa eu olhar aqui como é que está o jogo do Fenerbahçe, para a gente matar essa dúvida. Olha só, tá 0-0 contra o Sivasspor ainda, então não é uma vitória parcial do Fenerbahçe, mas se vencer, se o Fenerbahçe vencer, vai a 67 e bota pressão para cima do Galatasaray, que enfrenta um dos seus maiores rivais, tá? Então, gosto de pensar em gols, mas não puxaria tanto a corda. 2-1, 2-1, 2-1, 3-1 e 2-0 os últimos jogos entre eles. Acho que pelo menos o over 1,5 pode ser interessante. Nos jogos extras, tem gente que fala, pô, mas você passa correndo nos jogos extras. Se eu fosse fazer uma análise aprofundada dos jogos extras, aí eu ia fazer vários episódios de Game of Thrones. Não tem como. Vamos lá, 7h30 da manhã para você que gosta de acordar cedo no domingo. É o meu caso, não sei se é o seu. Inter e Lazio, jogo vale para Lazio em relação a não deixar o Napoli ser campeão nesse domingo. De resto, dificilmente o Napoli não será campeão. A Lazio dificilmente vai ter chance. Então, para Lazio importa mais o fato de manter a Inter longe, porque a Inter é um adversário direto aqui em relação à classificação para a fase de grupos da Champions. Mantendo a Inter isolada, o empate não é ruim para Lazio. Vamos ser sinceros, tá? Jogando contra um adversário direto, o empate não é ruim para Lazio. Vou repetir. Importa muito mais aqui para a Inter, porque a Lazio dificilmente vai pegar o Napoli, tá? Mas óbvio que se puder vencer, a Lazio vencerá. Mas eu não duvido que a gente possa ter um empate por aqui. Lembrando, muito mais importa para a Inter por aqui, que precisa tirar essa vantagem, né? Essa diferença de pontos do que para a Lazio. Newcastle e Southampton pode ser um jogo para você trabalhar até um back Newcastle. A fase dos caras, assim, é excepcional. E o Southampton parece cada vez mais próximo da segunda divisão, tá? Porém, no live, não no pré-live. Cremonese e Verona importa muito para o Verona. O Cremonese já está praticamente rebaixado. É muito difícil tirar em 7 jogos uma distância tão grande de pontos. Mas como é um jogo onde as duas equipes ainda brigam, pode ser um jogo ruim para um cacete. Porém, é uma oportunidade, tá? Não vou indicar para você trabalhar gols por aqui. Acho que é mais interessante trabalhar a correção de preço. Mas pode ter uma pitada de possibilidade de virar uma loucuragem esse jogo, de ser um jogo laicado, de trocação, mas enfim, acho que eu estaria criando muita expectativa. Vila Real e Celta de Vigo. Vila Real, como eu já falei para vocês, melhora muito no segundo tempo, mas não faz bons primeiros tempos, foi assim contra o Espanhol, virou o jogo e depois venceu de goleada. Precisa vencer porque, olha, ainda tem chance de pegar vaga na Liga dos Campeões. O Real Sociedad venceu ontem o Sassuolo, apesar da odd do Sassuolo estar muito alta, ele conseguiu vencer o seu jogo, e o Vila Real, se vencer, vai a 53 e fica numa distância considerável da Sociedad, ainda dá para buscar, faltando ali 6 rodadas para o final da competição, tá? Então, é muito importante pro Vila Real. O Celta não briga por nada. Para quem gosta de trabalhar o PSG, fica aí essa grande oportunidade de trabalhar o PSG. Eu tenho abandonado o barco já faz tempo, tá? Vou subir mais, também é um bom jogo para correção de preço, lembrando que o mais vem de um cacete aplicado para cima do Bayern de Munique. Mas em relação à tabela de classificação, as duas equipes brigam aqui por vaga em competições europeias, tá? E o mais vem numa sequência muito boa. Fiorentina e Sampdoria. A Samp já está praticamente rebaixada. Isso daqui já abraçou o Papai do Céu, como diz o Felipe Fernandes. Já foi embora, não tem como, muito difícil. Então a Fiore pode brigar aqui por nada. Dificilmente a Fiorentina vai chegar em alguma coisa além daquela final da Copa Itália que ela vai disputar com a equipe da Inter, tá bom? Então, para a Fiore é mais um jogo aqui provavelmente treino. Os últimos jogos que a Fiorentina começou com odd baixa dentro de casa contra o Lech Poznan perdeu, contra o Cremonese não venceu, então eu não vou te indicar a vitória da Fiorentina, apesar de ser uma diferença muito grande aqui de vontade das duas equipes. O Genk contra o Bruges, aqui já está no Championship Round da Bélgica, né? O Genk com a mesma pontuação do Saint-Gilloise. Tá difícil aqui para o Genk manter essa liderança, mas vai enfrentar uma equipe do Bruges que não está tão bem na classificação. Porém, é um clássico e o Bruges é muito forte, muito grande. Pode sim complicar a vida do Genk por aqui. Bom jogo para correção de preço. Às 14 horas, o grande jogo da Grécia. Não sei se você acompanha o campeonato grego, mas o Panathinaikos e o AEK estão empatados com 75 pontos aqui no Championship Round. É muito importante a vitória para as duas equipes. Gosto de pensar somente em match odds. Em gols eu não pensaria tanto aqui, porque a gente pode ter muito comodismo da equipe que sai na frente, obviamente.
Marseille contra o Auxerre. O Marseille tem interesse aqui em permanecer na fase de grupos da Liga dos Campeões, nessa zona aqui de segunda colocação. Se descer para a terceira colocação, aí já vai para a fase de promoção, né, de playoff. Então pode ser uma vitória do Marseille contra o Auxerre, que briga contra o rebaixamento. Está muito embolada a situação no francês aqui embaixo, hein? Do Brest, que tem 32, que está em 17º, e do Auxerre, que tem 33, um ponto de diferença e 4 equipes disputando essa 17ª colocação. 15h45, a Juventus vai visitar o Bolonha. O Bolonha não sabe o que quer, né? Ao mesmo tempo que embarca ali numa boa fase, começa a cair de novo, mas segura ali a 8ª colocação, dificilmente vai chegar numa zona de competição europeia. E para a Juventus, o que importa aqui é a manutenção dentro da fase de grupos da Liga dos Campeões. Não vai ser campeã, mas conseguiria ficar aqui e talvez até passar a Lazio se a Lazio empatar o jogo. Então, gosto de pensar em correção de preço. Não vou indicar a vitória da Juventus aqui, porque o Bolonha é muito chato. Às 16 horas, clássico no Rio. Não caiam no papinho de que o Flamengo é extremamente favorito, vai passar. Pode acontecer de passar o carro no Botafogo, mas é muito difícil, tá? Não comprem essa odd de favoritismo aqui, porque clássico carioca, o Botafogo vai sempre jogar ligado no 220. O Botafogo tá numa boa fase, não tá numa fase ruim. O Flamengo ainda tá melhorando, ainda tá se adaptando com o Sampaoli, então cuidado para trabalhar back Flamengo aqui, tá? Os últimos jogos entre eles, o Flamengo venceu 4, Botafogo 1, mas ainda assim o Botafogo não estava em tão boa fase como está agora e está se encaixando. Cuidado, o Flamengo não está tão bem assim ainda. Às 16h30 o Sporting pega o Famalicão. Para o Sporting não tem tanta relevância já no Campeonato Português, como eu venho falando para vocês. Eu não venho trabalhando os jogos do Sporting mais porque ele não briga por mais nada. Não perde a 4ª colocação e também não vai conseguir a 3ª. Internacional e Goiás às 6h30 pode ser um jogo para ficar de olho aqui no empate anula do Inter, mas cuidado, tá? Porque o Internacional ainda não vem encantando, apesar da vitória contra o Flamengo, não jogou tão bem assim. E no último jogo, às 18h30, o Grêmio visita o Cuiabá. O Grêmio, nesse momento, com apenas uma vitória e uma derrota, vai enfrentar o Cuiabá, que geralmente dentro de casa é chato de se enfrentar, principalmente por conta da torcida. Por isso que o mercado já está colocando aqui uma odd bem parelha. Não te indico trabalhar gols por aqui, acho que é um jogo de correção de preço e pode até caber um under, né? Mas não é o meu caso, não é do meu agrado, não é a minha praia. Vou ficando por aqui, não esquece de participar dos sorteios, Pix, bancas, e semana que vem, se Deus quiser, moletons e assinaturas de parceiros aqui do canal. Link aqui na descrição, theoboss.com, e o tutorial embaixo para você saber como faz. Se você gostou do conteúdo, me dá essa moral, se inscreve e principalmente deixa o like e também comenta aí embaixo, que me ajuda muito a continuar produzindo esses conteúdos aqui para vocês diariamente. Um grande abraço, fica com Deus e até segunda-feira.